fidelidade. Obrigado porque tu não nos abandona. Tu és Deus presente em todas as situações. Obrigado pela adoração profética nesta noite. Obrigado por todos que estão aqui, por todos aqueles que estão me vendo, Senhor, pelas redes sociais. Eu quero te pedir de uma maneira assim tão simples, mais uma vez, fala com a gente. Nós estamos com ouvidos atentos, nossos corações abertos para ouvir a tua voz. Por isso que eu peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ministrar, conversar com você rapidamente, acredito, sobre o tema Venha o teu reino. Você já se perguntou o que é o reino de Deus? Você já se perguntou o que vem a ser? Por que Deus estabeleceu um reino e ensinou os apóstolos, os discípulos, a sua igreja a orar para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus seja estabelecido? De uma coisa eu aprendo de que o reino de Deus, ele é estabelecido na vida dos filhos de Deus. Ele só é concretizado na vida dos filhos de Deus. Buscamos tantas coisas para a nossa vida, tantas coisas boas, importantes, relevantes, tantas coisas. Sonhamos tantas coisas para nós, para nossos filhos, para o nosso dia a dia. Mas na oração de Jesus, ensinando aos discípulos, aos apóstolos, ele nos ensina a buscar o reino de Deus. E o melhor, e além, ele disse que deveria ser a primeira coisa que a gente deveria fazer: buscar o reino dele. Isso está em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Encara esse texto como promessa. Você precisa encarar esse texto não como um texto qualquer. Jesus afirmou aqui uma promessa. Ele primeiro ele deu um dever de casa. O dever de casa é: busque em primeiro lugar o reino de Deus. A consequência dessa busca virá depois. Te acrescentará tudo que lhe falta. Ele irá acrescentar na sua vida os teus projetos pessoais, os teus sonhos. Ele irá abençoar tudo quanto você puser a tua mão, quanto tudo você priorizar, tudo que você decretar sobre a sua vida. Mas ele diz o seguinte: olha, é preciso você colocar na vida de vocês uma prioridade. E que a prioridade de vocês, olha, ele está falando nesse momento com os apóstolos. Se Jesus ensinou isso aos apóstolos, raciocina comigo, por favor. Se Jesus parou para ensinar isso aos apóstolos, é porque Jesus percebeu que eles precisariam entender e conhecer isso. Ali foi uma aula. Jesus queria os ensinar, porque bem provável que viu neles outras preocupações. Tanto que no próprio texto Jesus fala assim: vocês veem os passarinhos por aí, as flores e tal, acho elas lindas, essas flores, eu que cuido delas. Ok. Jesus queria os ensinar, porque é bem provável que eles estavam levando uma vida naquele momento assim de qualquer maneira, ou seja, não buscando o reino de Deus como primazia, como Jesus ensinou que deveria ser. For o primeiro na minha vida, pega isso como boca profética. Se Jesus for o primeiro na minha vida,
todas as estabelecer como sonhos e projetos serão abençoados. Eu tenho crido, eu tenho visto isso. Se Deus é o primeiro, se tem a primazia, se Ele tem as minhas primícias da minha vida, da minha existência, do meu tempo, do meu desejo, Ele consequentemente vai honrar a minha atitude. Quando Ele fala, olha, busque em primeiro lugar o meu reino, Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam colocar o reino de vocês em segundo lugar e o meu em primeiro. Vocês precisam colocar a vontade de vocês em segundo lugar e a minha vontade primeira. Aí vem o apóstolo Paulo ensinando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo estava de comum acordo com Jesus. A vontade dele tem que ser estabelecida na tua vida, na minha vida. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele. É se abrir, é deixar que ele reine na nossa vida. Agora, você sabe o que é um reino? Se há um reino, é porque existe um. E o reino é o governante desse reino. E quando ele fala para buscar o reino, esse reino não está vazio. Existe um rei que domina sobre esse reino. Tem um trono nesse reino. Há um rei sobre o trono que quer ser buscado pelos seus discípulos. E ele pede, olha, busque primeiro ao rei. Estabeleça a sua paixão primeiro ao Rei dos Reis. E as tuas coisas Ele vai acrescentar, Ele vai abençoar ao reino. Paulo, para a igreja de Roma, ele diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria, no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Entenda o seguinte aqui, rapidinho, olha para mim. Quando Paulo prega, isso é sensacional esse negócio. Quando Paulo prega para a igreja de Roma, esse texto, entenda que tudo que é pregado tem um propósito, ok? Quando Paulo prega, manda carta para a igreja de Roma, movida pelo Espírito Santo, por quê? Porque Paulo está ensinando àquela igreja que o reino de Deus não tem nada a ver com comida e bebida. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque naquela igreja existia uma briga entre eles de que qual comida deveria ou não comer. Que besteira! É verdade. Parece bobeira, né? Qual comida a religião judaica aprova ou não? E tinha uma briga na igreja por causa disso. Aí Paulo ensinou para eles: vem cá, você pode comer bucho, carne de porco, o que você quiser. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus está muito além dessas coisas que vocês estão brigando. O reino de Deus é algo excelente. O reino de Deus não são coisas. O reino de Deus é algo espiritual, algo muito mais profundo. Não perca o tempo de vocês em analisar e brigar por besteiras. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Roma. Brigando por bobeira, discutindo bobeira. Já viu alguém aqui discutir por bobeira? Eu já. Eu prefiro discutir, compartilhar com coisas mais profundas. E Paulo estava ensinando: vocês precisam viver o reino de Deus. E nós precisamos viver o reino de Deus.
dando prioridade naquilo que realmente é importante. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça. Diga comigo. Todos os aspectos da justiça. Todos os aspectos da justiça que Paulo está falando. Porque Paulo mostrou a sua indignação com toda a escravidão que estava acontecendo naqueles dias. Nós crentes, acorda. Nós precisamos ser a favor da justiça social. Eu posso ouvir um amém? Nós precisamos ser contra toda roubalheira. Nós precisamos ser contra toda corrupção. Nós temos que ser a favor daquilo que seja justo. Justo. Aquilo que seja reto. Isso é a igreja. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só que a justiça de Deus nada tem a ver com a justiça humana. Nada. A justiça aqui de Deus, muitas vezes, é completamente contrário àquilo que a gente pensa como justiça humana. Às vezes, para nós, justiça é revidar na mesma proporção. Não é assim? É. Não. Essa é a tua justiça. A justiça de Deus excede. É além. Eu resumo numa coisa. A justiça de Deus é o amor. Qual é a justiça para a guerra? Paz. Qual é a justiça para o ódio? Perdão. Qual é a justiça para a mágoa? A cura. Qual é a justiça para a mentira? A verdade. Qual é a justiça para a impureza? A santidade. Qual é a justiça para a escassez? A provisão e a bênção de Deus. Eu quero o reino de Deus. Eu quero a justiça de Deus sobre a minha vida. Qual é a justiça de Deus sobre a enfermidade? Diga: a cura. A cura. Qual é a justiça de Deus sobre as brigas, dissensões? Unidade. Essa é a justiça de Deus. Deus não é manipulado pelos nossos sentimentos. Deus não é manipulado por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente sente. Deus é justo. Na segunda-feira, atendendo alguém, a pessoa perguntou para mim assim, não cristã: pastor, queria que você me definisse Deus. Como que ele age nas situações? Eu falei: fácil. Fácil? É, fácil, para mim é. Eu disse para ele assim: Deus não é pedra nem água. Deus é equilibrado. Deus não é religioso, mas também não é permissivo. Deus é justo. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Deus é só justo. Ele não é permissivo com o nosso pecado. Também ele não é turrão com nossos pecados. Ele é só justo. Ele é reto. Ele é equilibrado. Posso ouvir um amém? Amém. Deus é Deus. O que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é paz. Eu gosto dessa palavra. Paz. E na maioria das vezes, quando a Bíblia menciona paz, ela está mencionando uma palavra em hebraico chamada, não é possível, Jorge, Shalom. 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 E pesquisando mais a fundo, diversas vezes quando Jesus falou sobre paz, e talvez a última vez que ele falou sobre paz,
foi após a sua ressurreição. Ele já estava com o corpo transformado, ele poderia passar pela parede, etc, etc. Ele entra lá. Aí os caras ficaram completamente atordoados. Ele disse assim: Shalom seja com vocês, paz seja com vocês. Em outro texto, ele diz assim para o próprio apóstolo: deixo-vos o shalom eu vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, mas crede em mim. Diga shalom, shalom. Shalom se refere a uma paz além das circunstâncias. Pega isso aí. Shalom se refere a uma paz que não derrete com as adversidades. Shalom fala de provisão. Shalom fala de cura. Shalom fala de restauração. Shalom fala de bem-estar emocional e espiritual. Shalom. Shalom. Quando eu fui em Israel, uma das coisas que eu percebi, estranhei, depois eu peguei a vibe, é que aonde você passava, se você tivesse que dar boa tarde para alguém, não era boa tarde, é shalom. Boa noite, shalom. Bom dia, boa tarde, shalom. Tchau, shalom. Oi, shalom. Tudo é shalom. Comecei a entender. É porque eles acreditam no profético. Eles acreditam na palavra profética, naquilo que eles proferem. E nessa noite eu quero ministrar para você shalom para você. Shalom para você. Shalom para você. Que o Senhor se transborde de shalom na tua vida. Shalom, shalom, shalom. Em nome de Jesus. Shalom. 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 Aí Paulo, para a igreja de Roma, ele diz mais uma vez: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, ele abrange a nossa paz com Deus e a nossa paz com o próximo. Todas as vezes que você falar shalom para alguém agora, você vai entender o que você está falando ou o que você está recebendo. Não é uma paz qualquer. Não é a paz do Senhor. Não é nada disso mais. Porque virou provérbio de crentez. Eu prefiro que você diga: Rodrigo, shalom. Estou profetizando sobre a vida dele: paz, prosperidade, bênção do Senhor, provisão em todos os aspectos, bem-estar espiritual e bem-estar emocional. Shalom para você, Rodrigo. Tem como praticar agora? Não ficar muito perto. Está todo mundo de máscara. Ok. Olha para ele e diga: shalom. 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 Estamos sendo proféticos. Shalom na tua vida aí, Tiagão. Shalom, Jonatas. Shalom. Shalom, Nandi. Shalom. Shalom, Alan. Roberto. Shalom. Arlindo. Shalom a todos. Shalom. Que o shalom de Deus invada a nossa vida, a nossa existência, os nossos caminhos. Tudo na nossa vida verá shalom. Shalom. E finalizando, o que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é alegria. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem várias formas, adjetivos, qualidades. Além de ser santo, justo, poderoso, nosso amigo, nosso advogado, ele é o Espírito de alegria. E esse Espírito nada tem a ver com circunstâncias. Entenda o seguinte: até no discipulado que vocês receberam na semana passada, ou retrasada, desculpa, ministrei, a gente escreveu uma lição que vocês, a maioria ministrou. Eu disse na lição que
Alegria é uma coisa, a felicidade é outra. Eu vou te explicar. A felicidade fala de conquistas. Você é feliz, você ficou feliz porque recebeu alguma coisa, entendeu? Você ficou feliz porque conquistou alguma coisa. Isso é bom? É claro. É claro. Alegria independe de circunstâncias. A alegria é algo que vem de dentro. É alegria que faz parte da tua personalidade. Deu para entender? Agora, não se engane, porque alguns devem estar aí questionando alguma coisa. Pastor, quantas vezes eu fiquei triste? Eu também. Angustiado? Eu também. Frustrado? Eu também. Ferido? Eu também. Irado? Eu também. E onde está a alegria? Ela permanece. Ela permanece. A alegria do Espírito Santo nada tem a ver com as nossas emoções. Não confunda as tuas emoções, o que você está sentindo, com aquilo que você tem dentro de você. O próprio Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Ele disse: vocês vão ficar tristes muitas vezes, mas nós temos o Espírito da alegria, que apesar das tristezas, entenda esse negócio, que apesar das tristezas, angústias da vida, isso não nos matará. Seremos sustentados pela alegria que tem aqui dentro, de ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. A alegria está acima das circunstâncias que a gente passa, está acima das adversidades que nos advêm, porque a alegria desse reino, a alegria do reino vem através do rei. Aliás, alguém duvida aqui que Jesus é um rei feliz, alegre? Ou você tem aquele estereótipo de Jesus com um cara barbudo, né? Uma coroa. Alguns até acham que Jesus é barrigudo. Não, nada a ver. Isso é Papai Noel. Eu vejo um Jesus alegre. Eu vejo Jesus alegre. Pastor, ô pastor, olha heresia. Heresia não. O salmista diz, pega essa, eu gosto disso. O salmista Davi diz em um dos seus textos, ele diz assim: que Deus, ele ri dos nossos inimigos. Deus ele ri. Eu tenho um Deus bem-humorado. Eu tenho um Deus alegre. Eu tenho um Deus que sorri. Eu tenho um Deus pessoal. Eu convivo com Deus assim, que muitas vezes quando eu estou triste, Ele olha para mim e me dá um sorriso. Como Paulo falou: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu te digo: alegrai-vos. Como é o teu Deus? Qual é o Deus que você serve? João capítulo 16, versículo 20 na NVI, ele diz assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Olha aí, vocês, olha que palavra profética, se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aleluia! Que venha o reino de Deus em nossas vidas, que seja estabelecido o reino de Deus em nossas casas, que esteja estabelecido o reino de Deus em nossos caminhos, no nosso coração. O reino de Deus, justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus que Ele quer para todos nós. E eu oro, desejo, intercedo
para que a gente mantenha um relacionamento com o Rei do Reino. E é com Ele que a gente aprende sobre justiça, paz e alegria. Que o Senhor te abençoe, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você só se coloca de pé, por favor. Amém. Eu queria fazer uma oração com você. Queria que você orasse só de uma forma. Por favor, deixa eu te direcionar. Queria que você aí no teu lugarzinho sozinho, em particular, pedisse: Espírito Santo, que venha o teu reino sobre a minha vida. Você pode fazer isso aí agora, no particular. Se você tiver que orar para que esse reino seja estabelecido na tua casa, faz isso. No teu emprego, faz isso. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa, que nós precisamos que esse reino seja estabelecido. Estabelece o teu reino em nossas vidas. Estaciona ele. Aleluia. Nós queremos o teu reino. Nós queremos a justiça. Nós queremos a paz. Nós queremos a alegria. Oh Deus, nós queremos viver o Evangelho de Jesus. Já estamos inseridos no reino, conhecemos o Rei, e nós queremos viver tudo o que esse reino tem para nós. Queremos viver aquilo que o Evangelho nos promete, nos garante como direito da nossa vida. Nós queremos viver, Senhor, estabelecidos no reino de Deus, conscientes desse reino, consciente de que temos todo o direito e a garantia que Jesus conquistou lá na cruz para nós e por nós. Estabelece esse reino em nossos corações, em nossa consciência, no nosso dia a dia, para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz: amém.